Aleluia, aleluia, aleluia. Levante a mão sobre o seu irmão e diga para ele: eu abençoo a sua fidelidade. Que os céus se abram sobre a sua vida. Agora abre a Bíblia em Lucas capítulo 2, o verso 52. Hoje é dia de ceia, é dia de festa. Lucas capítulo 2, o verso 52 apenas. Nós estamos começando hoje a terceira coluna do Evangelho, amém? A primeira coluna do Evangelho, a primeira coisa que Jesus exigiu dos seus discípulos foi que eles amassem uns aos outros. A primeira coluna do Evangelho é comunhão entre os discípulos. Fala comigo, comunhão entre os discípulos. Jesus disse que se eles fossem um, várias vezes, em tudo que, se tivesse plena comunhão, tudo que pedisse, Deus responderia. Mateus 18. João 15, se eles tivessem ligado com Deus e um ao outro, verso 7, tudo Jesus responderia. Se eles permanecessem nesse amor, verso 16, João 15, tudo Deus responderia. Amém? Comunhão entre os irmãos. Fala, comunhão entre os discípulos. Segunda coisa, amor aos perdidos. Jesus disse que assim como Ele nos amou, era para a gente amar os outros. E 1 de João 3,16 diz que é para a gente dar até a vida para que outros sejam salvos, amém? Quando a gente dizima, oferta, quando a gente ora, quando a gente fala de Jesus, quando a gente faz alguma coisa para as pessoas serem salvas, nós estamos dando da nossa vida para que outros sejam salvos, amém? Dando o nosso tempo. Segunda coluna, então, amor aos perdidos. E hoje eu quero começar a terceira coluna, é o crescimento dos filhos. Deus quer que os seus filhos cresçam, amém? Que pai não o quer, não é verdade? Então, Lucas capítulo 2, verso 52, está escrito assim: e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens, amém? Pode estar sentado, querido, em nome de Jesus. Pode abaixar um pouquinho só para mim. O texto está dizendo que Jesus crescia. Fala comigo, Jesus crescia. Jesus era o Filho de Deus, veio a este mundo, enviado por Deus, veio aqui como homem, amém ou não amém? Mas era o Filho de Deus. Deus o gerou no ventre da Virgem Maria. E agora Jesus nasceu e Jesus estava crescendo. Jesus precisava de crescer. Todos nós precisamos de crescer. Todo filho de Deus precisa de crescer. Deus quer que você cresça. Fala para o seu vizinho do lado aí, Deus quer que você cresça. Preste atenção comigo, algumas coisas aqui. Diz a Bíblia que quem diz que Jesus é Deus, quem acredita que Jesus é o Filho de Deus, é filho de Deus. Quem recebe Jesus, João capítulo 1, verso 12. Quem receber Jesus, crê que Jesus é o Filho de Deus, se torna filho de Deus. Amém ou não amém? Amém? Então diga comigo, todos os que creem que Jesus é o Filho de Deus, é filho de Deus. Está escrito na Bíblia, amém? Pois é, mas tem muita gente que é filho de Deus, mas ainda está no ventre, nem nasceu ainda. Quem só crê que Jesus é o Filho de Deus, está no ventre ainda, não nasceu de novo ainda, tá certo ou não? E precisa de alguém para gerar. A mãe, a igreja, para gerá-lo em Cristo. Paulo fala que tinha dores de parto até que os coríntios fossem gerados em Cristo. Então está no ventre. O batismo é o símbolo do novo nascimento, amém ou não amém? Lá em João capítulo 3, Jesus falou para Nicodemos, que era religioso, que estava crendo nele, disse que ele tinha vindo de Deus. Aí Jesus disse para ele que ele precisava nascer de novo. Amém? O batismo é o símbolo de nascer de novo. O batismo é o símbolo de registrar-se como filho de Deus, como membro da igreja do Senhor na terra, como parte do corpo de Cristo. Então o batismo é necessário. A Bíblia diz que quem crê
e for batizado será salvo. Amém ou amém? Pois é, mas não para por aí. A criança nasceu, agora está tudo pronto já? Não. Lá em Gálatas capítulo 4, o verso 1, está dizendo que se a gente não crescer, se a gente ficar criança a vida inteira, a gente não goza as promessas do reino. Amém? Está escrito lá que enquanto o herdeiro é menino, é criança, ele não goza todas as promessas de Deus. É isso mesmo, já pregamos sobre isso aqui. Dom Pedro II foi deixado no Brasil, era o rei, né? Tinha o direito, tinha legalmente o direito a todas as coisas, mas quem mandava no Brasil era José Bonifácio, ele não mandava em nada, porque ainda não tinha idade. Não é verdade? O crente precisa de crescer. Fala comigo assim, eu preciso de crescer. O som não está muito legal aqui. Alguém me ajude, por favor. O crente precisa de crescer. Deus quer que os seus filhos cresçam. E aí o texto está dizendo que Jesus crescia. Ele era menino. Ele nasceu como homem e Jesus crescia. Olha o que Lucas está dizendo, eu acho interessante. Lucas era médico. E de repente o médico é muito mais voltado para o corpo, né, para a carne. Mas Lucas registra o seguinte, Jesus aqui estava com 12 anos e ele crescia, e ele fala primeiro em sabedoria. Fala comigo, Jesus crescia em sabedoria. Como é que é crescer em sabedoria? Como é que uma criança cresce em sabedoria? Sabedoria é muito mais do que conhecimento. Eu dizia nesta manhã que a nossa geração é a geração que tem à sua disposição o maior conhecimento da história. Parece, eu li há algum tempo, 2.000 livros por hora que saem das livrarias. 2.000 edições por hora, é muita coisa no mundo. É muito conhecimento a cada dia, nunca se teve tanto conhecimento, mas sabedoria, muito pouco, né? Sabedoria é a prática do que se conhece. Jesus crescia em sabedoria. Eu não sei se você faz assim com o seu filho, mas como saber se a criança está crescendo em sabedoria? É quando ele pratica o que é ensinado, quando ele aprende de verdade. Eu penso que em muitos lugares, mas alguém diz que no Brasil é mais do que outros lugares. As pessoas querem passar na prova, aprender não importa. As pessoas querem receber o diploma, aprender não importa. Não é verdade? Às vezes, quantos saem da faculdade falando assim, errado, às vezes não sabe. Agora tem o tablet, tem não precisa aprender a fazer conta, né? Mas não é que tem que aprender a fazer conta, mas a verdade, aprender a raciocinar precisa, aprender a resolver problema precisa, amém ou não amém? Então a gente estuda para aprender a resolver problemas, porque na verdade, em ganhar mais ou menos nesse mundo, depende do tanto que você sabe resolver problema. Se você resolve um problemão, você é muito mais útil, e você vai ganhar mais, a gente precisa crescer em sabedoria. A gente ouve tanto, todo domingo a gente ouve mensagem na igreja, né? Você põe em prática quanto por cento? Alguém diz assim, não, mas eu estou comendo, só de manter vivo já está bom. Tá certo. Né? Você não sabe também o que você comeu a semana passada no almoço, sabe ou não? Nem sabe o que eu preguei a semana passada, sabe ou não? Sabe? Quem sabe? Deixa eu ver quem sabe. Às vezes é difícil. Nos Estados Unidos alguém saiu nos restaurantes, porque crente gosta de um restaurante, né? Depois do culto, perguntando o que é que o pastor pregou. Um ou outro sabia que a camisa que ele estava, a graça que ele fez, mas a pregação já tinha esquecido. Pois é, e põe em prática muito mais ainda, Jesus crescia em sabedoria. Eu quero desafiar você, e como a gente aprende, quando a gente cresce em sabedoria, o professor ensina lá, a gente chega em casa, a gente relê, a gente faz questionamentos em cima do que ele ensinou. É assim não? Bons alunos faz isso, faz perguntas e as responde, é isso mesmo.
Eu fazia muito assim. E aí você vai caminhando com a instrução. E aí você vai aprendendo tudo. Na hora da prova não precisa ficar desesperado. Não é verdade? Também a respeito da palavra de Deus, a gente precisa recapitular, precisa anotar, precisa questionar. Amém ou não amém? É isso mesmo. Jesus, eu penso que ele perguntava muito. Eu penso que o texto está dizendo que ele crescia em sabedoria, ele punha em prática o que ele aprendia. Fala comigo. Ele colocava em prática o que aprendia. O texto está dizendo que ele crescia em sabedoria. Está dizendo também que ele crescia em estatura. Precisa crescer também no aspecto natural. Precisa crescer nos conhecimentos deste mundo. Sabedoria aqui eu acho que envolve tudo. O que já se conheceu, o que ainda falta conhecer, a sabedoria bíblica, a sabedoria espiritual para as coisas espirituais, a sabedoria natural. E eu penso que ele crescia em todas estas áreas. Estatura aqui está falando em todos os aspectos. Ele crescia como gente, crescia no sentido natural. Jesus crescia. Às vezes a gente é filho de Deus e a gente não se preocupa em crescer no aspecto natural. É isso ou não? Vou orar e Deus vai fazer o resto. Será que é assim? Não. Tem coisa que é para você fazer. Amém ou não amém? Se você não aprender a fazer conta, o anjo não vai fazer para você. Se você não fizer a contabilidade da sua casa, ninguém vai fazer para você. Não vai não. Se você não aprender a conviver, não vai ter jeito de conviver. Se a gente não aprender a respeitar, a pedir perdão, se a gente não aprender a relacionar, dificulta muito nessa vida. A gente precisa aprender as coisas naturais, amém? Diga comigo, a gente precisa aprender as coisas naturais. A Bíblia conta um exemplo muito forte, muito lindo. Moisés foi escolhido por Deus, amém? Aprendeu toda a ciência do Egito, aleluia. Estava levando o povo de Deus para Canaã. Saiu do Egito e com ali de 3 a 6 milhões de pessoas, é isso mesmo, pelo número de soldados, de pessoas acima de 20 anos, e só homens, então dá para fazer esse cálculo. E ele agora estava no deserto, veio o seu sogro e disse para ele, você vai perecer, e todo esse povo vai perecer, porque Moisés ficava o dia inteiro resolvendo o problema das pessoas. Não dava nem para sair do lugar, continuavam parados ali no deserto, e ele achando estar cumprindo o chamado dele. Mas aí veio o seu sogro, Reuel, e disse para ele, faz um negócio, vou te ensinar uma questão aqui de administração. Você resolve os problemas maiores, você coloca líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50, líderes de 10, e cada um resolve os problemas mais das suas tribos lá, e o problema grande traz para você, porque você precisa de orar, precisa de buscar a Deus, precisa de ver o que Deus quer para o povo, amém ou não amém? Administração, ainda hoje é aplicado, né? A delegação de poderes, a gente precisa aprender isso, mas Deus não falou isso com ele, o sogro que o ensinou. Deus deu unção para Moisés, mas ele precisava aprender essa coisa. Disse o médico Lucas que Jesus crescia nessa parte natural. Agora Jesus crescia também em graça para com Deus e com as pessoas. Queria pensar um pouquinho com você sobre isso. Jesus crescia em graça. O que é isso? Crescer em graça. Graça é o quê? Favor imerecido. E ele crescia também no entendimento disso. Se a gente não crescer nisso, a gente sofre muito, a gente se acusa muito, a gente se destrói. Olha bem, crescer em graça para com Deus é entender que eu sou falho, e às vezes eu falho, e quando eu falho eu peço perdão, porque Deus me ama, Jesus morreu para me salvar. Viver no pecado, viver pecando, não, aí se torna filho do diabo, 1 de João 3,8, mas crescer em graça é saber que eu não sou perfeito, que às vezes eu erro,
E também as pessoas erram, e eu preciso também perdoar. Eu tenho um favor imerecido. Deus me ama, independente se eu peque ou não. Quanto menos eu pecar, melhor para mim, que menos sofrimento, menos o diabo tem acesso na minha vida. Mas eu creio na graça de Deus. Amém ou não amém? Seu filho cresce em graça, você o perdoa, você o ensina a perdoar, você o ensina que quando ele errar, ele pode pedir perdão. Amém ou não amém? Você passa uma imagem que você nunca erra, e ele também não pode errar, e se ele errar, Deus está lá em cima com um porrete para arrebentá-lo. É isso não? Pois é, Jesus crescia em graça. Fala comigo, Jesus crescia em graça. Volto a dizer, se a santificação ninguém verá o Senhor, e achar que pode pecar o tanto que quiser, que está fazendo Deus de bobo, que Deus não vê, é tolice, se torna filho do diabo. Mas crescer em graça é preciso. Crescer em graça para com os homens. Se as pessoas erram, a gente perdoa. Então a gente fica doido, as pessoas erram todo dia, não é verdade? A gente fica doente, adoece a nossa alma. Crescer em graça, graça é favor imerecido. Eu perdoo, eu me perdoo, eu peço perdão com facilidade. Jesus crescia nisso, amém? Amém ou não amém? Deus quer que os seus filhos cresçam. Tem gente que pensa que Jesus é o Filho de Deus, ele veio pronto. Mas não, ele crescia, o texto está dizendo que ele crescia. A Bíblia diz que ele aprendeu a ser humilde. Está lá em Hebreus capítulo 5, acho que o verso 8. Aprendeu a ser humilde. Filho de Deus, dono do universo, vem aqui como homem, nasce numa manjedoura. Meu Deus, não é verdade? Aprendeu a ser humilde, está lá no texto. Pois é, querido. Jesus crescia. Eu não sei se você sabe muito sobre essa coisa, mas tem um livro do pastor Mateus, que por coincidência é meu filho. Meu filho amado está ali em Joinville, mas tem um livro dele que fala desse período de Jesus. Meu amigo Yeshua, deve ter ainda na livraria, não sei se tem, mas deve ter. E ele conta esse período da vida de Jesus, porque a Bíblia não fala, depois dos 12 anos aí, até aos 30, a Bíblia não fala mesmo. Ele fez um livro que é uma ficção, mas buscando dados históricos e bíblicos e judeus e judaicos, né? E ele fez esse livro muito lindo. Pois é, Jesus crescia. Como é que Jesus crescia? Deixa eu falar rápido, esse mês nós vamos falar sobre Deus quer que você cresça. Fala comigo, Deus quer que eu cresça. Lá em Efésios, olha Efésios capítulo 4. Deixa eu ler esse texto, Efésios capítulo 4, o verso 15 e 16 está dizendo assim: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Preste atenção, o texto está dizendo, se eu estou ligado no corpo, amém ou não amém? Nós somos parte um do outro. Você nunca viu, é difícil ver isso, às vezes tem alguma deformidade, anomalia. Por exemplo, elefantismo, só a perna cresce. Outra doença, outra coisa. Mas já pensou, o neném não cresce, a orelha só cresce? A pessoa só cresce no ouvir Deus, né? No falar ele não cresce. O outro cresce só numa área ou no outro. Não tem isso. No corpo todos precisam crescer. Aí a gente bem ligado, está dizendo aí, bem ajustado no corpo, todo mundo cresce e eu cresço. Amém ou não amém? É isso mesmo que está dizendo no texto. Diga comigo, o corpo ajustado, os membros ligados, bem unidos, o corpo cresce e cada um cresce. E está dizendo no texto que Deus quer que nós cresçamos em tudo. Deus quer que você cresça na sua alma, psicamente, você se torna uma pessoa equilibrada emocionalmente. Diz a Bíblia que os mansos herdam a terra, e mansidão ali é equilíbrio emocional. Quem não tem equilíbrio emocional, perde o serviço, perde o emprego, perde o cliente,
perde a mulher, às vezes. Então é preciso ser manso, os mansos herdam as coisas aqui na terra, amém ou não amém? Está lá escrito, a Bíblia ensina sobre tudo, pois é, precisa crescer psiquicamente, precisa crescer espiritualmente, precisamos crescer naturalmente, em conhecimento, em sabedoria, conhecer a nossa área que Deus nos deu para trabalhar nesse mundo, precisamos de crescer. Deus quer que você cresça financeiramente, isso você gosta, né? Levante a mão e fala, Deus quer que eu cresça financeiramente. Que pai que não quer isso para o filho? Agora, para crescer financeiramente, você tem que aprender a fazer conta, tem que aprender a gostar do trabalho, tem que aprender a respeitar os outros muito grandemente. A gente tem que aprender a dar mais do que receber, se é evangélico, a ser fiel nos dízimos e ofertas, diz a Bíblia, senão abre a porta para o devorador. Tem que aprender o que é prioridade, amém ou não amém? Tem gente que abre um negócio, já viu assim, e aí ele pensa que agora ele pode comprar o que quiser, e quando quiser, quando vê, está devendo Deus e todo mundo. Não é isso não, nem fez ainda o negócio para ganhar o dinheiro, já pensou que tendo 2 ou 3 empregados podia ficar rico. Não, não é isso não. A humildade é um negócio que faz crescer financeiramente. Que quem é humilde não precisa parecer para os outros que é rico, parecer que tem, aí fica mais fácil, não é verdade? Fica mais fácil. Humildade é um dos negócios que a Bíblia fala que nos ajuda a crescer financeiramente, mas Deus quer que nós cresçamos, Deus quer que a sua família cresça em unidade, Deus quer que a gente cresça, não é verdade? Às vezes chega a hora da gente desfrutar aquilo que Deus nos deu, mas tem gente que às vezes pela pressa de desfrutar, acaba perdendo o que Deus já deu, não é verdade? É isso mesmo, não guardar. Diz lá a Bíblia, Deus falou com José do Egito, que para ter com que passar pelas vacas magras, que sempre vem, fala para o seu vizinho, vacas magras vem, viu? Tem tempo para tudo, não é verdade? Então, para passar pelas vacas magras bem, como é que faz? Guarda 20% do que ganha. Deus falou com ele lá. Mandou o faraó guardar 20% do que ganha. Brasileiro não guarda, crente menos ainda, porque Deus vai cuidar de mim, tá? Mas precisa de guardar. Fala para o seu irmão aí, guarda 20% para as vacas magras, querido. A Bíblia ensina sobre tanta coisa. Deus quer que você cresça, amém ou não amém? Não, isso é falta de fé. Homem espiritual meu não precisa nem trabalhar. Então tem que rasgar Provérbios 6. Vai ter com a formiga ou preguiçoso. Não é não? É isso ou não? A verdade que não tem gente preguiçosa. Tem não? Não, em nome de Jesus, levante a mão e diga assim, eu vou crescer. Deus quer que eu cresça. A vontade de Deus é uma ordem para mim. Fala forte. A vontade do papai é uma ordem para mim. Eu vou crescer em todas as coisas, como gente, como crente, como servo de Deus, como cidadão brasileiro. É isso. Deus quer que a gente cresça. Às vezes a gente quer, é ideia de criança, né? Que o pai faça tudo para nós, é ideia de criança. Por isso que precisa crescer. A responsabilidade é nossa. Quando criança o pai faz, a mãe faz, mas se o pai faz todo o tempo, o filho vai continuar sendo criança. Deus não vai fazer para você o tempo todo. Não, não vai não. Nem milagre é o tempo todo. A gente vai precisar aprender a crescer, amém? Isso mesmo. Pois é, querido, deixa eu ver algumas coisas aqui, como Jesus crescia. Até os 6 anos, José cuidou da educação de Jesus, tá? Era assim que Israel vivia. O pai cuidava da educação do filho primogênito o tempo todo. Tudo, ensinava tudo. Até os 6 anos, o pai. Tem pai aqui neste lugar? Não. Deixa eu ver os pais aqui, levante a mão e diga, eu quero
educar os meus filhos. Eu acho que está faltando pai nesse mundo, você acha não? Os pais estão deixando tudo para a mãe, para a escola, para o diácono. Jesus crescia dessa maneira aqui, ele era homem, ele era gente. Se José não tivesse sido um excelente pai, Jesus não cresceria tanto assim. Até os 6 anos, não só o menino, a menina também precisa tanto do pai. O pai não sabe o tanto. O pai é fundamental para o crescimento psicológico da criança. A criança é natural, a mãe pode ser a melhor do mundo, mas a segurança o filho vê no pai. A provisão, às vezes o pai ganha menos do que a mãe, mas o filho vê no pai. Amém ou não amém? O filho vê um punhado de coisa no pai, e o pai precisa saber disso. Você, pai, é importantíssimo para o seu filho. Levante a mão sobre um pai aí e diga: eu te abençoo como pai. Não abra mão de ser pai. Educa o teu filho. É isso mesmo. Já viu aquele pai que fala assim: o seu filho está fazendo bagunça lá. Que coisa, né? Na hora de fazer, muito bom, não é verdade? Mas na hora de educar, né? Ela vai ler: o seu filho está fazendo bagunça lá. Na Valdac não tem isso. Na Valdac não tem isso. Depois dos 6 anos, então Jesus ensinava tudo. José, ensinou tudo para Jesus. Ele nem era o pai natural. Ele sabia que não era. Sabia que Jesus tinha sido gerado por Deus, pelo Espírito Santo, Lucas 1:35. Mas José assumiu. José era da descendência de Davi, tinha direito ao trono, era um homem de bem, José era muito especial, querido. Olha, Maria ficou grávida, ele não querendo infamá-la, intentou deixar, porque aí ele ficava com a culpa. O filho não era dele, de repente, não é meu. Se ele separasse tão somente dela, igual ele fez, ele tentou separá-la para ficar com a culpa. O rapaz fez o filho e agora foi embora. Ele ficaria com a culpa. Que coisa esse homem, né? Que cabeça. Não querendo infamá-la, diz o texto. José era um homem muito especial. Mas agora o anjo falou com ele, ele recebeu, ele entendeu, e agora ele cria Jesus, ele educa Jesus, e Jesus se torna sábio, amém? Ensina a profissão. O pai ensinava tudo. A partir dos 6 anos ia para a sinagoga. Dos 6 aos 14, 15 anos ia para a sinagoga e aprendia a palavra de Deus, era junto à palavra de Deus e aprendia a ler na palavra de Deus, decorava a palavra de Deus. Era um ensino rígido, ainda o é. Não, os judeus não menosprezam as crianças, não. As crianças são uma esponja, tudo que tiver para eles aprenderem, eles aprendem. Pode estar certo nisso, viu? Às vezes a gente menospreza as crianças, acham que eles não sabem nada, e os coloca para ver só desenho porcaria, só coisa do diabo, e depois vai reclamar. José ensinou todas essas coisas. Depois ele foi para a sinagoga, era na sinagoga que se aprendia. Engraçado, começou, inclusive no ano que Jesus nasceu, essa questão de vários alunos e um professor, não tinha isso, mas começou também com o nascimento de Jesus. Mas os judeus tinham isso muito bem. A sinagoga já existia, era um lugar de aprendizagem, era uma escola, desde a época de Esdras tinha isso. Depois dos 15 anos, a pessoa era entregue a um discipulador, a um mestre. Ele pedia ao mestre, se ele tivesse decorado o Antigo Testamento, se não houvesse nada contra ele, ele agora podia ser discipulado por um rabino, e depois, e aos 30, poderia se tornar mestre, se o rabino assim definisse. Jesus se tornou mestre. A primeira vez que ele aparece na praia, Pedro chama de mestre, era conhecido Jesus, e ele cresceu dessa maneira. Então preste atenção, pai, diga pai, classe e discipulado. Fala pai, classe e discipulado. Jesus passou por esses métodos todos. Deixa eu dizer para você, é crime no Brasil se o pai não leva a criança para a escola. Tá certo ou não?
o pai precisa levar a criança para a escola. Se o pai quer que o filho cresça, ele tem muito para ensinar e deve ensiná-lo. Mas tem um momento também de ir para a escola, tá certo? Tem um momento de ir para aprender com os outros, aprender a conviver com outros, aprender coisas seculares também. Isso é muito importante. E eu acho interessante isso, porque se o pai quer que o filho cresça, ele precisa de amar professores, profissão, essas coisas todas. Não sei se você já pensou sobre isso. Professor e profissão têm a mesma raiz. E professar. Professar é expor verdades. Professor ensina verdades e a profissão precisa aprender verdades. Tem tudo a ver. Desde que começou, é a profissão mais antiga de professor. Desde que alguém começou a aprender alguma coisa determinadamente, da melhor maneira de fazer, precisou de professores. Lá em Gênesis fala de professores. Alguém lá que foi o pai da música, pai disso ou daquilo, e começou alguém a ensinar. A gente precisa de professores. Diga comigo assim, para eu crescer, eu preciso de professores. Jesus precisou de um pai. Pode ter pai que não tem filho, mas todo filho tem um pai, amém? Não é? Todo filho de Deus também tem um pai espiritual, amém? A gente precisa disso, precisa de classe. Aí eu estava pensando sobre classes, um número ideal de classe. Isso aqui seria uma boa classe? Não. De 1.000 pessoas, 2.000 pessoas seria uma boa classe? Não. Dá para aprender perfeitamente? Não. Não dá. No culto, dizem os estudiosos que a gente capta 10% do que se ouve. É muito pouco, não é? Muito pouco. Muito pouco. Jesus falou que da sua palavra pregada, 25% não capta nada. 25%, tem 4 grupos lá, capta, mas sai logo que saiu daqui. 25% capta, mas os cuidados da vida rouba tudo. Só 25% capta tudo, mesmo assim não capta tudo. Um capta 30%, põe em prática 30%, outro põe 60%. Então, só 30% de 25% dá o quê? Dá 7% aí? 8%. Só 8% põe em prática tudo que houve. Sorte, né? Billy Graham também disse que fazia cruzadas e tal, e se começasse hoje ele pensaria diferente, faria mais discipulado, porque muito pouco realmente põe em prática a palavra de Deus no que lhe aprende. Deixa eu dizer para você, é preciso os pais ensinarem. Precisa também de classe. Uma classe ideal seria de 12 a 18 pessoas, dizem os estudiosos. E aí é célula. Célula é lugar de crescimento. Fala comigo, célula é lugar de crescimento. Tem gente que não gosta de célula, acha chato, mais um a fazer. Mas na célula a gente aprende a falar, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a respeitar, a gente aprende a tocar, a gente aprende a pregar. Isso é de Deus. Amém ou não amém? Classe é de Deus. Quando começou classe, desde sempre teve classe. Diz que 4.000 anos antes de Cristo tinha classe. Mas Platão, que começou realmente esse negócio, mais ou menos 350 antes de Cristo, mas ele mesmo foi discipulado 1 a 1 por Sócrates. E ele começou esse negócio de classe. Agora, classe como tem hoje, foi só no século XII. Só no século XII. Lutero trouxe o crescimento, o conhecimento, o estudo, trouxe a arte. Esse negócio estão falando do cristianismo, do evangelho aí, é pura baboseira, porque ainda esse ano faz 500 anos que Lutero trouxe a reforma no mundo, amém? Vai ter uma festa aqui, no sábado nós vamos ter um colóquio sobre as teses de Lutero, no domingo o dia inteiro vamos ter exposição aqui sobre tudo que se estudou ali na reforma. Mas a mulher não podia estudar, os
Cristão não podia ler a Bíblia ficava algum tempo amarrada nos bancos da igreja, só lia na igreja. Outra hora só pregava em latim. Quem entende latim não está entendendo nem português, não é verdade? Então, na verdade, Lutero trouxe uma reforma para o conhecimento, amém ou não amém? Igreja evangélica é conhecimento, a igreja é lugar de crescimento, a IPV é lugar de crescimento. Deus quer que você cresça. Eu estou orando para você crescer, eu quero que você se enriqueça, eu quero que sua família seja a melhor do mundo, eu quero que você cresça como gente, como homem, intelectualmente, psicamente, emocionalmente, eu quero que você cresça em nome de Jesus. Profetiza sobre o seu vizinho aí, eu quero que você cresça muito mais ainda. Olha, eu quero que você cresça muito mais ainda. É isso. É lindo tudo isso, não é? Agora, querido, e 1 a 1? 1 a 1 era, presta atenção, era o top do ensino. Só as famílias ricaças contratavam alguém, como é que era o nome? É até um dos nomes do Espírito Santo, eu esqueci agora. O que era preceptor. Era a pessoa contratada pela família para cuidar do filho. As famílias ricas tinha alguém para discipular, ensinar todas as coisas, 1 a 1. Se você quer crescer muito, o ensino bíblico é discipulado. Jesus pregava para a multidão, ensinava a multidão, Jesus se reunia com a sua célula e Jesus discipulava 1 a 1. Não é método, não é modernismo, é Bíblia Sagrada. Agora, não é um negócio obrigado, não, mas ninguém faz, não, mas ninguém cumpre. Não, não é isso não, é relacionamento de pai e filho espiritual, amém, não, amém? Tem obrigação, não, é para quem quer dar continuidade à obra, ao reino, quer crescer mais mesmo, e tem tempo para isso. Às vezes não está no tempo, não quer dizer que todo mundo vai se tornar líder de célula, não quer dizer que todo mundo vai se tornar pastor, de maneira nenhuma. Tem gente que tem o dom de anfitrião, amém, não é? Tem gente que tem o dom de evangelista, tem gente que tem o dom para fazer isso ou aquilo, de maneira muito especial. Tem gente que ganha os amigos lá na empresa, tem gente que Deus separou para uma coisa ou outra. Mas eu quero te dizer nessa noite que discipulado é a maneira de crescimento mais profunda que tem. Jesus só passou 3 anos e meio aqui, e ele tinha então essa reunião com poucos, ele pregava para todo mundo, e ele discipulava 1 a 1. Eu queria nessa noite, vamos ficar de pé, que você pensasse sobre isso. É isso mesmo, tem gente que fala discipulado de novo e tal. Não, a gente vai falar várias coisas sobre crescimento esse mês, mas preste atenção. Você sabe quantas vezes no Novo Testamento aparece a palavra cristão? Quantas vezes? 3 vezes. Sabe quantas vezes aparece a palavra crente? 6 vezes. Sabe quanto aparece a palavra discípulo? 315. E eu que estou inventando coisa? A IPV que está querendo ser... Não, é Bíblia Sagrada. Agora volto a dizer, não é obrigatório, não é forçado, não é nada. Mas se você quer crescer muito mais, eu penso que vir ao culto, ouvir a palavra, pôr em prática, você está ouvindo o seu pai espiritual. Deus me colocou como seu pai espiritual. De repente, ouvir os seus pais, adolescentes e jovens, você também ouvir os seus pais espirituais, quem te ganhou para Jesus. Também a célula, se você pode, se tem tempo para isso, é um lugar de crescimento. E o discipulado, mais ainda, se você deseja ir mais longe. Agora tudo é pôr em prática. Preste atenção, quem foi o primeiro discipulador? Deus. Reunia com Adão e Eva toda a tarde no jardim, certo? Mas aí o que aconteceu lá? Jesus também na sua célula, resolveu sair. Nem isso é garantia de nada. Você sabe que é assim com o filho. Você faz tudo certo e às vezes dá errado, não é não? Né?
Imagina se não fizer tudo certo. Jesus deixou, ele sabia que Judas ia traí-lo, mas só para nos ensinar que às vezes tem as reuniões, tem a célula, e às vezes alguém resolve, não? Que por causa do livre-arbítrio. Às vezes a carne manda mais alto, às vezes os interesses financeiros. Deus também lá no Éden, escuta só, ele discipulava Adão e Eva todo dia. Mas aí apareceu uma cobra, e a cobra seduziu Adão e Eva. Como é que é sedução? Sedução é parte da verdade. O diabo incorporado na cobra falou com ele assim, com a Eva: não vai morrer, Deus mentiu, não é assim. Você não vai morrer. O diabo estava errado? Não. Ele estava falando da morte natural. Morte natural não morreriam, não morreram. Mas ele estava certo? Não. Deus falou da morte espiritual. Para Deus o mais importante é a morte espiritual. E aí agora a sedução é um negócio assim. Você vê? Não, você, Só que tem que não é toda a verdade. E às vezes não é o mais importante. Coloca assim em voga as coisas seculares e não o primordial. Não é verdade? Pessoa que quer te vender um carro, fala assim: olha, a pintura dele está está excelente, mostra tudo por fora, mas por dentro está todo podre. É sedução. Não mentiu. O vendedor precisa dessas artes, né? De ver o que tem qualidade para falar daquilo que tem qualidade. O resto é você que tem que ver. E o próprio Deus, mesmo discipulando Adão e Eva, eles preferiram isso. Tem engano por aí. Cuidado. Cuidado mesmo. Nem fazendo discipulado, não é garantia. Precisa tomar cuidado. Por que Deus não proibiu, Deus não veio correndo? Porque a decisão é nossa. A decisão é minha e sua. Eu queria orar nessa noite por você, que por algum motivo, nós vamos tomar ceia, por algum motivo você deu ouvido a uma sedução, a um engano. Queria chamar alguns obreiros para me ajudar aqui, só alguns, pode vir uma meia dúzia para me ajudar aqui, uns 6 ou 8 pastores, obreiros. Eu queria orar por você. De repente você foi seduzido com um engano, com a mentira. Você saiu do rumo. Mas você quer Deus. Você quer crescer. Diz a Bíblia que Deus chegou ali, matou um cordeiro, fez uma roupa para Adão e Eva. Eles não tinham vergonha antes, mas agora depois do pecado, ficaram cheios de vergonha. Você sente vergonha de Deus? Sente-se longe de Deus, acha que Deus não está te ouvindo, acha que você é indigno, acha que você perdeu o rumo, acha que você... Vem cá, volta para Jesus hoje. Você quer crescer, você acredita que você é filho de Deus, acredita em Jesus, mas você quer avançar como filho de Deus, você quer mais relacionamento com seu pai. Essa semana eu dizia para alguém: Deus é pai. Às vezes a gente não conversa nada com Ele, nem o escuta. Vem cá, vem. Reanima o seu relacionamento com o Pai. Eu quero orar por você nessa noite. Você que hoje à tarde Deus me mostrava, você foi atacado por um apaixonamento, assim, um negócio, parecia que te destruiu. Você teve até dor de cabeça. Vem cá, vem. Coisas contrárias à palavra de Deus você não quer, mas você foi atacado fortemente, e você até pensou: poxa, eu não presto. Olha o que eu estou pensando, não é você, é tentação do inferno. E o diabo põe a tentação na primeira pessoa, mas não é você, você não quer isso, você não quer pecar desse jeito, você não quer, não é você não. É a cobra, é sedução. Vem cá, vem. É o desejo do meu coração.
Dor de cabeça voltou. Agora, aqui assim, ó. Você sentindo, te tocou de novo ali. De repente você tomou remédio, sarou, mas agora vem de novo. Vem cá, vem. Dor no estômago, no fígado, na cabeça. Muitas vezes é seta maligna. Muitas vezes. Não há nada igual. Deus ama você. Jesus morreu para te salvar. Vem cá, vem. A esperança você quer crescer e você não sabe como. Paz, classe, discipulado. Pede alguém para te discipular. Hoje até o mundo secular está falando tanto de coach, de mentoria. Até o mundo secular é a fórmula hoje de crescer. Pois é, a igreja ensina isso. Pode te ensinar em todas as áreas. Vem cá, vem. Agora, precisa de sabedoria, colocar em prática. Só ouvir. Não, aí não. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo vem cá. do meu coração. Sai do teu lugar e vem cá. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, aleluia. Tu és bem-vindo aqui. Vem encher esse lugar. Vem cá, vem. Se você hoje à tarde teve uma dor de cabeça forte, tem capeta tentando te tragar. Eu vi, eu senti lá em casa, quando eu estava orando por este culto, por você nessa tarde. Tua presença. Tentação forte. Uma ordem forte para fazer exatamente o que Deus não quer, o que Deus proibiu. É laço para a sua vida. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados com tua glória, Senhor. É Jesus, é Jesus, é Jesus. Jesus é poderoso. Vem. Não há nada melhor. Os obreiros me ajudem aqui. Pode vir todo mundo para me ajudar na ceia. Esperança viva. Em nome de Jesus. Alguém olha ali, por favor. Por favor, atenda os irmãos que estão chegando. Vê quem está precisando de oração. Bem atento. É noite de libertação. Crescer é ser responsável. É comigo. Deus está comigo, eu posso vencer. Deus está comigo, eu vou crescer, eu vou aprender. Cristão é responsável pelo amanhã. Ser israelita é lutar com Deus ao seu lado. Ser cristão, eu creio que Deus está comigo e com Ele eu posso vencer. Eu vou vencer, eu vou crescer. Sermos inundados com tua glória, Senhor. Vamos participar da ceia, vamos. Não há nada melhor. Vamos provar o
quão real é Sua presença. Deus abençoe vocês. Ajude as pessoas, encaminhe as pessoas. Em nome de Jesus. Está quebrado, querido, está quebrado. Todo intento do inferno contra a sua vida. Em nome de Jesus. É Tua presença. Vamos provar da Sua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Sua presença. Vamos provar da Sua glória e bondade, Senhor. Aleluia. Santo Espírito, Tu és bem-vindo. Prepare para participar da ceia. Enquanto a gente está cantando esse último refrão, prepare-se aí. Diz a Bíblia: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Não somos dignos em nós mesmos, mas nós cremos no perdão de Jesus. Se eu posso arrepender, Ele pode perdoar. Se eu me arrepender, Ele me perdoa. Se Ele me perdoa, eu estou apto para participar. Fala com Deus aí, se prepare. Prepare para esse momento tão precioso. Participar da ceia é dizer: eu quero continuar como parte do corpo de Cristo. Aleluia, é isso. Aleluia. Dá vontade de ficar a noite inteira, né? Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Jesus tomou o pão e deu graças e disse: isto é o meu corpo que é partido por vós. É o desejo do meu coração, sermos inundados por Tua glória, Senhor. Depois de cear, tomou o cálice dizendo: esse é o meu sangue, é a minha vida que eu dou em favor de vocês. Bebei dele todos, disse o Senhor Jesus. Cante, cante. Do meu coração sermos inundados com Tua glória. Pode estar sentado. Do Espírito, pode estar sentado. Mas canta, canta, canta. Adore ao Senhor. Diga ao Espírito Santo que Ele é bem-vindo. Desejo do meu coração sermos inundados com Tua glória, Senhor. Adore ao Senhor. Deus quer que você cresça. Deus quer que a gente cresça. Deus quer que a sua igreja cresça. Seu casamento cresça, seus filhos cresçam. A pergunta é: seus filhos estão crescendo? Seus discípulos estão crescendo? Tu és bem-vindo aqui, vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu corpo. É rapidinho, espere até o final. 20 minutos para tudo acabar. Espere até o final. Eu quero abençoar você com unção de crescimento. Sua presença.
inundados com tua glória, Senhor. Adão perdeu o paraíso, perdeu a presença de Deus, foi seduzido por verdades naturais e deixou a vida espiritual por coisas que Deus não havia falado, e perdeu o que Deus havia falado. Prepare para participar da ceia. A ceia é o momento de decisão. Eu quero continuar como parte do corpo de Cristo. Eu sou parte do corpo de Cristo. Para me encontrar aqui, a vida de Jesus está em mim. O seu lugar, Ele morreu e deu a sua vida para mim, por mim e para mim. Nós estamos em Cristo, Ele está em nós. Diz a Bíblia que nós somos um com Ele. aquela cruz se Entregou. o seu Tomai e comei, isso é o meu corpo. alcançou. Bebei dele todos, disse Jesus. Coração, Este sangue, esse cálice, é a minha vida que eu dou em favor de vocês. Participe crendo. A vida de Jesus está em mim. Se a vida dele está em mim, eu posso todas as coisas. Jesus, Filho de Deus, deixou a Se tem alguém para você pedir perdão, peça perdão. Para você consertar, conserte amanhã. Mas toma a ceia hoje. Precisa participar. Jesus falou que quem não participa não tem parte com Ele. Sobre si pecado, tomai dele todos. e ressuscitou o amor assim. Levou sobre si pecado, Ele levou. venceu a morte e ressuscitou. O amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ajude a passar a bandeja. Deixou a sua Se você ainda não é batizado, espere o seu batismo. Jesus, Filho de Deus, no altar de adoração seja sempre Tomai e comei. exaltado, Isto é o meu corpo. Filho de Deus. Bebei dele todos. Deixou É a minha vida que eu dou, disse Jesus. em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido. Seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. Na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou, na cruz me libertou. Tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós.
bebei dele todos. É a minha vida que eu dou em resgate de muitos. Tome com fé. Na ceia tem cura, na ceia tem crescimento, na ceia tem discernimento, na ceia tem perdão, na ceia tem vida. Pela fé, os elementos são para nos lembrarmos do que Ele fez por nós, e crendo nele, participando pela fé, a vida de Deus se derrame. Aproveite esse momento. No altar de adoração, seja sempre exaltado. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, canta, canta, canta com vida. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Aleluia, Ele deu a sua vida por nós. Ele pagou pelos nossos pecados. Ele levou as nossas enfermidades e dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A cura, a libertação em Cristo Jesus. Creia na sua morte em nosso lugar. Assuma a vida dele em você. Te adoramos, te adoramos Adore, adore. em espírito. Te adoramos. E Aleluia. Senhor, Aleluia. te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar. Se você não participou ainda, fica de pé. Você que não participou, fica de pé. Meu prazer é viver. Quem não participou, fica de pé. Quem já participou, permanece sentado. Aleluia. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em Tomai e verdade, comei, isso é o meu corpo, disse Jesus. te adoramos, É a minha carne que eu dou te adoramos. para sarar você Rei dos pelos teus sofrimentos. É isso que ele estava falando. Você não precisa sofrer mais. te entregamos Eu sofri por você. nosso É isso que Jesus está falando. Rei dos Reis. O meu sangue é a minha vida que eu dou. Te entregamos nosso Viva com a minha vida, disse Jesus. te adorar,
Viva com a vida de Jesus, confiado na vida de Jesus. A vida que agora vivo, disse Paulo, vivo pela fé no Filho de Deus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Todos já participaram? Acabando, alguns irmãos apenas. Se você não participou, fica de pé para participar com a gente. Deixa eu encerrar aqui. O apóstolo Paulo diz aos Gálatas 2:29 que já estou crucificado com Cristo e não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Jesus morreu para você ter felicidade nessa terra e morar com Ele para sempre, amém? Essa semana eu postei no Instagram, não sei se você viu, Ele cura todas as nossas enfermidades, amém? Não, amém? Está escrito, é palavra de Deus, não posso negar, Salmo 103, Ele cura curando a nossa alma, Ele cura nos libertando de questões malignas, Ele cura através de remédio, Ele cura milagrosamente e Ele cura também a enfermidades que é para a morte, quando a gente parte dessa vida, porque a gente recebe um corpo glorioso, eterno, para todo sempre. Ele levou na sua carne as nossas maldições e Ele deu a sua vida para a gente vivê-la nessa terra. Vamos ficar de pé. Nós vivemos confiados no Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, amém? Diga, eu vivo confiado no Senhor Jesus Cristo. Diga, a vida de Jesus está em mim, então eu posso vencer. Agora é preciso crescer como Jesus, precisa crescer. Você fala, o que eu faço para crescer? Natural. Sair comendo, obedecendo aos pais, aprendendo na escola, não é natural? E colocar em prática tudo que se aprende. Não precisa querer crescer. Tem gente já adulto que não quis crescer, não quer crescer, não quer ser responsável pela vida. Crescer mesmo é ser responsável pela vida, pelo amanhã, crendo que Deus está conosco, amém? Vamos orar, vamos falar com Deus. Esse mês nós vamos estar pregando sobre isso, de manhã, à noite, no Tadel, nas células. Nós estamos vivendo casas de promessa, amém?
Tá uma benção, tá? Coisa linda, maravilhosa. Mas as células que não estão fazendo casa de promessas se reúnem. Deixa de reunir, não. Tem uma lição, tá? Uma lição para a célula. Ore pelas casas de promessas. Mas ore mesmo, interceda pela salvação das pessoas. Eu queria encerrar hoje de mãos dadas. Vamos. De mãos dadas. Papai quer que você cresça. Não faça pirraça. Não aceite a sedução da rebeldia, lá da cobra, não. Dá ouvido à voz do Senhor. Deus tem muito mais. Isto não é nem o começo. Diz a Bíblia que o plano dele é infinitamente maior do que o nosso. Tem muito mais para mim e para você. Pai, eu quero te adorar por essa noite, por estarmos na tua casa. Quero te adorar por cada filho que aqui está. E nesta noite, Senhor, eu quero te clamar uma unção de crescimento. Pai, eu quero te clamar, em primeiro lugar, crescimento em sabedoria. Deus, já temos tanto conhecimento, agora nós queremos colocar em prática, como pai, como marido, como mulher, como filho, como empregado, como patrão, nós queremos colocar em prática. Queremos colocar em prática, Senhor. Nós queremos crescer em sabedoria. Eu quero te clamar agora, derrama uma unção de sabedoria sobre o teu povo. Derrama uma unção de crescimento natural. Ó Deus, desejo de crescer, desejo de aprender, desejo de pôr em prática o que já sabe. Ó Deus, eu quero te clamar, ó Deus bendito, uma unção de crescimento natural. Ó Deus, eu quero te clamar uma unção de crescimento na graça. Ah Deus, quantas pessoas sendo destruídos pela falta da graça, porque se condenam tanto, porque condenam tantos outros, porque vivem vítimas da crítica. Ó Deus bendito e poderoso, ajuda a gente a crescer na graça. Eu quero te clamar uma unção de crescimento na graça, Senhor, diante do Senhor e diante das pessoas. Ó Deus, eu quero te clamar uma unção de crescimento nesta noite. Ó Deus santo e poderoso, outubro, Senhor, é um mês muito marcante para nós. Foi o mês que o Senhor levantou o teu filho, ó Deus santo e poderoso, o teu filho Martinho Lutero, para trazer crescimento à tua igreja, para trazer crescimento aos cristãos, para trazer crescimento, Senhor, à sociedade. Ó Deus santo e poderoso, e eu quero te clamar nesse mês. Começa hoje, Senhor, começa nessa ceia, sopra um vento de crescimento, dá-nos um desejo profundo de crescer, de estudar, de saber, de conhecer, de colocar em prática os conhecimentos. Ó Deus, sopra crescimento sobre essa igreja, sobre as nossas famílias, sobre os nossos relacionamentos, sobre os negócios dos teus filhos, no trabalho dos teus filhos. Sopra crescimento. Eu te clamo nesta hora uma unção de crescimento sobrenatural, celestial. Envergonha o diabo nesta nação. Levanta o teu povo em crescimento, Senhor, cada um na sua área, cada um na sua profissão, em qualquer área, Senhor. Ó Deus, faz os teus filhos prosperarem, faz os teus filhos crescerem. Ó Deus, faz os filhos dos teus filhos crescerem. Levanta os filhos dos teus
teus filhos como os melhores alunos do colégio. Levanta, Senhor, porque o teu Espírito está em nós. Levanta, Senhor, porque há disciplina no meio do teu povo. Levanta, Senhor, porque há obediência no meio do teu povo. Então sopra crescimento nas empresas, sopra crescimento, Senhor. É o que eu clamo nesta hora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, e em teu nome eu profetizo que haja crescimento na sua vida, que haja crescimento no seu casamento, que haja crescimento em todas as áreas da sua vida, porque este é o desejo de papai, e em nome dele, para a glória dele, eu profetizo: você vai crescer em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Deus te abençoe. Profetize pelo menos sobre 3 pessoas. Você vai crescer em nome de Jesus. Vamos adorar. Tenha uma semana de vitória em nome de Jesus. Se a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer,